Então, aqui também está um pouco trovejando, né? Então, eu estou aqui com o professor Sérgio para falar sobre estágio na Superintendência de Polícia Técnica Científica, né? E por meio do primeiro simpósio de coordenação de estágio. E o professor, agradeço de antemão ao professor Sérgio, e ele, primeiro, eu queria que ele falasse quem ele é, né? Brinquei com ele que não precisa começar lá em Pires do Rio, tá aí, não, pode começar no currículo mesmo. E, Sérgio, então, primeiro a gente pergunta quem você é, depois a gente pergunta o que é o estágio, né? Tá certo, tá certo. Então, pode falar. Tá certo. Eu agradeço, professor Reginaldo, aí pelo convite, né? Sempre uma honra muito grande participar das atividades que envolvem a Faculdade de Farmácia, sobretudo quando vai falar, né, de assuntos tão importantes como é o estágio, né? Que, na verdade, é o que vai garantir uma atuação profissional diferenciada, essa possibilidade de ter campos de estágio, né, que nas diversas áreas de atuação do profissional farmacêutico. Então, eu sou, né, o professor Sérgio Henrique Nascente Costa, sou professor de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia, né, já milito aí como professor desde 1996 e sou professor de tempo parcial na Universidade Federal, né, na Faculdade de Farmácia. E tenho também uma atuação na Polícia Militar do Estado de Goiás, no Hospital do Policial Militar, onde eu atuo no Laboratório de Análises Clínicas, né. E a minha formação, então, né, o doutorado meu é na área de Ciências da Saúde, voltado para a área de toxicologia, que eu tive a honra de ser orientando do professor Luiz Carlos da Cunha, né, que é da Faculdade de Farmácia, na cadeira de toxicologia. Então, isso me aproximou um pouco, né, do cenário da toxicologia, muito voltado inicialmente para a área mais social, de pesquisa de drogas de abuso, mas pelo fato de eu trabalhar, né, como militar no Hospital do Policial Militar, estar do lado do Instituto de Criminalística, então isso também favoreceu essa interface desse campo de estágio muito importante, que é lá na Polícia Técnico-Científica, né, no Instituto de Criminalística aí do Estado de Goiás. Então isso possibilitou essa aproximação, né, e esse acompanhamento dos nossos estagiários nesse campo, que possibilita uma formação bem interessante aí que a gente vai conhecer um pouco. E como que é o estágio lá? Bom, então, esse campo, na realidade, ele foi iniciado, não tem muito tempo, mas, né, eu diria que já tem aí uns 2 anos, né, Reginaldo? Você já tinha, na realidade, o professor Reginaldo é que desbravou essa interface, né, porque existe todo um contexto institucional que deve ser criado. Então, a partir daí, nós começamos a ter essa vaga de estágio lá dentro do Instituto de Criminalística. Então, isso começou, nós já estamos aí, né, o nosso 4º aluno em sequência que está passando por esse campo de estágio, né, e é um local extremamente interessante para aqueles profissionais que já pensam, né, no futuro, de repente, seguir uma carreira como peritos criminais, tá? Então, é um campo de estágio que tem essa formação, essa possibilidade, né, de desenvolver uma competência que possibilite o farmacêutico atuar como perito criminal. E se a gente for pegar, né, assim, a quantidade de profissionais da Polícia Técnico-Científica, né, do Estado de Goiás, a gente vai ver que a maioria dos peritos são farmacêuticos, né? Então, é uma área, é uma formação, uma graduação que dá todo o embasamento, né, teórico, científico, prático, né, que possibilita atuar muito bem nessa parte de perícia criminal. E nesse contexto é que os nossos alunos começaram, né, a participar desse campo de estágio, ou seja, atuando junto com egressos, inclusive, da Faculdade de Farmácia, né, os nossos supervisores profissionais são egressos, inclusive, da faculdade, pelo menos a maioria deles. Então, eles conseguem, né, através desse estágio, identificar, né, essa área de atuação bem promissora para os profissionais farmacêuticos, tá? Então, nesse ponto, né, nesse início dessa conversa nossa, eu queria enfatizar isso, né, que a perícia criminal, ela hoje é bastante ocupada pelo profissional farmacêutico, e isso acaba trazendo, né, uma responsabilidade muito grande para a própria faculdade de tentar cada vez mais desenvolver as habilidades necessárias para que o nosso aluno, né,
quando se tornar um egresso da instituição, possa concorrer aos concursos, e com certeza a gente tem alcançado isso, porque grande parte deles são egressos da Faculdade de Farmácia da UFG. Mas, assim, se a gente, por exemplo, pelo fato de ter vários farmacêuticos, porque exige esse conhecimento que a gente tem na faculdade no decorrer da formação. Você vê, assim, alguma área, assim, algumas disciplinas que tem mais... teve mais força em termos de colaborar para o estágio? Perfeito. Ou você acha que é o curso como um todo? Assim, acaba que é o curso como um todo, mas algumas disciplinas se destacam, né, pela área de atuação. Então, eu destacaria aí a questão da própria anatomofisiologia, né? Você ter toda essa compreensão, porque muitas vezes a gente vai para a área forense, né, ali para toxicologia forense, para elucidação de crimes que às vezes envolvem materiais biológicos, né? Então, é muito importante que se conheça a parte da anatomia, da fisiologia, né? Que tipo de material que a gente pode estar trabalhando para identificar, de repente, uma determinada substância, né? Para determinar, por exemplo, os níveis de alcoolemia, para identificar alguma substância que é considerada ilícita, às vezes, né? Enfim. Então, é interessante esse conhecimento, né? Que eu diria que em todas as áreas de atuação a gente precisa conhecer muito essa parte de anatofisiologia, né? Mas aí vem também a questão da própria química, né? Muitas vezes se trabalha com a química forense, onde se vai pesquisar uma série de substâncias, né, que possam estar presentes ali em uma cena de crime, às vezes, né, que precisam ser identificadas para chegar, então, a partir daí, possibilitar a elucidação do crime e assim por diante. Então, tem que conhecer também essa parte de química, é importante. E também, com certeza, a parte de toxicologia, farmacologia, né, que são áreas que vão trazer uma formação muito importante também, né, no contexto da identificação de substâncias químicas ali, né, na toxicologia, por exemplo, né, as substâncias psicoativas, né, tanto as lícitas como as ilícitas, né, a questão dos próprios medicamentos que de alguma forma pode ser usado em algum tipo de contexto, né, seja para cometer crime, seja para o autoextermínio, enfim. Então, tem uma série de situações que envolvem o conhecimento, né, tanto da farmacologia, da toxicologia, né, e é lógico que isso tudo se junta, né, durante a nossa a proposta de matriz curricular, então as disciplinas vão se integrando e vão formando essa base que é muito importante e relevante para que o aluno chegue lá depois e conheça quais as estratégias ele pode adotar, né, na conduta do dia a dia. E é lógico que a gente nunca pode esquecer também de tudo aquilo que é trabalhado aí nas disciplinas que trazem abordagem de qualidade, gestão da qualidade, né, de estabelecer protocolos, né, bem definidos daquilo que deve ser feito, né, a partir do momento que uma amostra chega no laboratório, né, no instituto, até o momento que vai sair um resultado, das fases que a gente chama, né, fase pré-analítica, analítica, pós-analítica, né, cadeia de custódia que é criado em função de um material que segue um rigor muito grande do ponto de vista forense também, né, investigativo. Então, a gente vê muita necessidade também da questão da ética, né? Da ética profissional, da ética da bioética, ou seja, de saber que ali é um campo de estágio que tem informações extremamente sigilosas, né? Então, o acadêmico ele tem que ter essa bagagem, essa força na sua formação, para que ele tenha toda essa competência desenvolvida, né? De forma a chegar lá no campo de estágio e poder realmente entender o contexto que ele se encontra, né, e ter essa preocupação realmente em relação ao sigilo, ao cuidado, à ética, né, a entender que às vezes um familiar está ali esperando um resultado, né, com muita ansiedade para saber o que aconteceu em relação ao ente querido. Então, é uma área de atuação que acaba sendo necessário, né, todo esse envolvimento básico mesmo que a gente observa durante a formação dos nossos alunos. Não só os básicos, mas os aplicados também, né? Então, acaba... eu trouxe aí os principais pontos, né, mas todos os conteúdos são muito importantes nessa formação. Que é interessante, assim, que a nossa formação
condiz com a nossa postura, né? A gente acha que a gente está formando, às vezes, só conteúdo, né? Mas forma para ter uma postura profissional mesmo no serviço. E além, quer dizer, um amplo conhecimento. E outra, assim, todo estágio a gente pensa assim, ó, é uma abertura para o mercado, né? Trabalho, é um concurso, ou até mesmo o estudante vai lá, mas ele se qualifica tanto que ele entra numa pós-graduação, entra no mestrado, entra no doutorado, ou até passa em outro concurso, mas que aquela atividade colaborou, tipo, trabalha às vezes na análise clínicas, mas ele vai trabalhar nas clínicas no outro laboratório, não quer dizer que seja essencialmente naquele local, ele vai condizer com o conteúdo aprendido, né? E como que você vê assim, a perspectiva dos alunos para essa inserção no mercado de trabalho? Eu vejo assim, que é igual você falou. A partir do estágio feito. Isso. Esse estágio, ele abre portas, né, para várias possibilidades de atuação, né? Lógico que uma situação que a gente destaca é a própria área de polícia técnica científica, né? Só para a gente entender, no estado de Goiás, a gente tem, né, houve uma separação, né, da polícia civil com a polícia técnica científica, ou seja, essa polícia técnica científica, ela é muito específica para essas atuações na elucidação, né, dos crimes ali, de situações que possam, né, trazer danos à saúde, né, causar algum tipo de situação em relação ao contexto até de saúde pública e tudo mais, né, dependendo do ambiente em que se encontrar um crime dessa natureza, né. Então a polícia técnica científica, ela busca, né, essa elucidação, compartilhar as informações técnicas, né, obtidas a partir de análises que são feitas em laboratório, né. Então isso ajuda muito, né, a outra área, né, da polícia, que é a polícia civil, né, na hora de definir realmente uma situação dessa natureza. Então vejo que a perícia criminal, que faz parte dessa polícia técnica científica, ela é extremamente interessante como área de atuação. Mas é igual o professor falou, né? Ali pode abrir, né, campos para outras possibilidades, né? O aluno ali, ele vai vivenciar um cenário de análises toxicológicas, análises químicas, né? Que podem abrir mercados para atuar em pesquisa, para atuar, né? Para buscar realmente uma pós-graduação, uma especialização, né? E a partir daí, quem sabe, ser um docente também que possa colaborar aí, né, na formação de novos alunos, e assim a coisa vai caminhando, né? Existe uma interface também, né, com a própria análises clínicas, né, quando a gente fala de análises toxicológicas, né, essa área que é muito específica, mas não deixa de ter uma interface também, né, como uma área que pode ajudar aí, por exemplo, na estruturação de um laboratório especializado, né? De repente tem lá a parte que é de análises clínicas, né, de uma análise que é mais tradicional, mas você pode trazer ali, né, igual a gente tem visto algumas empresas, né, grandes aí, até multinacionais, que definem ali e montam, estruturam, né, por exemplo, uma análise na área de toxicologia, né, toxicologia que possa permitir oferecer uma área mais especializada de atuação, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje, todo indivíduo que vai atuar, de repente, aí que vai ser um motorista de caminhão, né? Ele precisa tirar uma CNH hoje que exige um exame toxicológico. Então, assim, é uma área que pode possibilitar o conhecimento técnico para se propor um teste que possa identificar substâncias que possam, né, de repente, comprometer até a expedição dessa CNH de um indivíduo aí, porque ele não tem, né, o preparo, né, adequado para atuar nessa área. Então, assim, é uma possibilidade grande que a gente enxerga aí também, né, de atuação nesses laboratórios especializados. A imagem parece que travou, não sei se... Mas tudo bem, eu acho que... Teve um momento que saiu, eu voltei. A fala ficou ótima, né?
A minha está travada aqui, mas depois a gente vê se está tudo aqui. Uhum. Sérgio, mas então tá ótimo. Acho que você quer complementar com mais alguma informação sobre o estágio? Além de chamar os alunos para fazer? Em linhas gerais, a gente falou um pouquinho, né, desse contexto de atuação, mas o que a gente tem observado, assim, nesse estágio, é que os nossos alunos têm ido para lá e têm feito a diferença também, levado aquilo que a própria faculdade propõe para eles na sua formação, né? Então, por exemplo, nós tivemos alunos agora recentes, né, um aluno que depois ele foi até meu orientante de TCC, ele escreveu um protocolo de gestão de qualidade, né, na área de química forense, né? Então, ele estabeleceu e definiu lá uma diretriz que está sendo, inclusive, seguida, né, no Instituto e que vai ser divulgado através até de artigo que está sendo, né, está se submetendo para publicação, que é justamente assim, mostrar quais os passos devem ser seguidos em todo o trâmite da análise da química forense. Desde a chegada de um material biológico, né, todos os cuidados, o registro, a fotografia, enfim, tudo isso que deve ser feito numa fase pré-analítica, depois passando pela fase analítica e depois numa fase pré-analítica. Então, assim, a gente tem observado que os nossos alunos têm contribuído muito, né, e isso tem sido, inclusive, um dos grandes objetivos que o Instituto sempre quer um aluno presente lá, né, para estar desenvolvendo esse tipo de trabalho, que tem colaborado muito com a sistematização das atividades no próprio Instituto, né? Lógico que aí vem o lado técnico deles, né, e o lado dos nossos alunos com ideias que possam ser realmente desenvolvidas. Então, todos os alunos que chegam lá, não é aquele estágio que eles chegam e já vão para a pancada de repente, faz só aquilo ali todo dia e sai assim sem ter nenhum compromisso com o local. Lá, na realidade, existe assim, um projeto que é pensado no início e o aluno ele vai desenvolvendo esse projeto ao longo do estágio e quando chega no final ele entrega um produto, entrega um plano de gestão, entrega, né, um protocolo sistematizado e a partir daí, então, a gente tem condição de estar colaborando com o nosso campo de estágio também nesse cenário, né? Então, acho que é importante, para finalizar a minha fala, né, trazer esse contexto para dizer que, né, quem estiver interessado realmente em atuar nessa área, já começar a pensar, né, como estruturar a sua formação acadêmica de uma forma muito responsável e ética para conseguir esse campo de estágio que vai agregar muito na formação de cada aluno nosso que passa por lá. Mais agradecer, né, professor Reginaldo, e dizer que eu estou sempre à disposição aí para o que for necessário. Interessante assim, o estudante ele passa, ele deixa a marca, né? Ele deixa a nossa marca, a marca da UFG, a marca do curso de farmácia, e essa marca, se ela for uma marca bem vista, né, vai abrir mais campos ainda, cada vez mais campos de estágio e com a valorização do curso em si, né? Coisa que já vem mostrando. Então, Sérgio, eu que agradeço, né? Achei que foi ótimo, bem ilustrativo para os estudantes e para nós, professores também, né? Que vão poder assistir. Então, eu vou finalizar, né? E eu agradeço. Eu que agradeço. Grande